Ele tinha tudo: talento, aparência, carisma, mas em 3 meses perdeu tudo o que levou uma década para construir. Por quê? Porque falou demais, porque confiou em quem não devia, porque achou que o mundo torcia por ele. E hoje, ninguém lembra do nome dele. Seja discreto, porque o silêncio nunca foi traído. Mano, deixa eu te contar a real. Todo homem de valor passa por um momento em que percebe que o mundo não é sobre mérito, é sobre percepção. E percepção é algo que você nunca controla quando fala demais. A jornada do homem discreto começa no silêncio. Não é covardia, é estratégia. Enquanto os outros gritam suas vitórias, ele age no escuro. Enquanto os outros se gabam das conexões, ele fortalece as dele em silêncio. Você acha que os homens mais perigosos do mundo anunciam seus próximos passos? Os grandes não se explicam, não se defendem, não anunciam planos. Eles se movem em silêncio e deixam o estrago falar por eles. Eles sabem que o mundo não precisa saber, só precisa sentir. Ser discreto não é ser apagado, é ser blindado. Você evita ataques porque não dá espaço para mirarem em você. Você evita inveja porque ninguém entende o que você realmente tem. Você evita traições porque ninguém sabe no que você está mexendo. A verdade, quem fala muito dá munição para o inimigo. Quem compartilha tudo entrega o mapa do seu tesouro. O cara que sobrevive no mundo de hoje não é o mais forte, é o mais invisível. E não é sobre se esconder, é sobre construir sem plateia. Seja discreto. E você vai ver como o poder muda de lado, sem precisar levantar a voz. Sabe por que ser discreto é tão difícil hoje? Porque a maioria cresceu precisando provar algo para alguém. A infância foi grito por atenção, a adolescência foi carência disfarçada de ousadia e a vida adulta virou palco para tentar compensar tudo isso. Só que tem um problema, irmão. Quanto mais você tenta provar quem é, mais as pessoas duvidam. Quanto mais você mostra, mais vulnerável você fica. E eu falo isso porque já fui assim. Já quis que me vissem como forte, como inteligente, como alguém que venceu. Já me abri para quem não merecia. Já falei mais do que devia. Já deixei os inimigos ouvirem meus planos. E sabe o que eu ganhei? Silêncio quando precisei de ajuda, críticas disfarçadas de conselhos e gente torcendo contra enquanto sorria na minha frente. A vida me ensinou na dor. Quem realmente é forte não precisa provar. Quem realmente sabe não precisa explicar. Quem realmente é, não precisa aparecer. Você acha que precisa ser visto para ser relevante, mas a verdade é outra. Quem é visto demais, vira alvo. E é por isso que ser discreto é uma virtude rara. Porque exige força interior, autocontrole, segurança e uma confiança silenciosa que ninguém entende, mas todo mundo respeita. Então a real é essa. Você não precisa que o mundo te aplauda agora. Você precisa construir, longe do barulho, longe da inveja, longe dos holofotes. Quando você vencer de verdade, ninguém vai conseguir fingir que não viu. E mesmo que não falem, eles vão saber. Mas aí vem o problema. Você começa a praticar o silêncio, começa a recuar, começa a se blindar, e o mundo interpreta como fraqueza. Ele está estranho. Está se achando. Está diferente. E você começa a se perguntar, será que eu estou exagerando? Será que estou virando frio demais? Não, irmão. Você só está começando a ver o mundo como ele é. Porque quando você cala, você ouve o que antes ignorava. Você enxerga quem nunca foi por você. Você percebe quem só te queria como distração, como escada, como recurso. A verdade é que o silêncio incomoda mais do que qualquer grito. A ausência fala mais alto que 1000 discursos. E quando você para de se explicar, as máscaras caem. Ser discreto não é se esconder, é se proteger. E tem mais. Você não vai acreditar no que começa a acontecer quando você para de contar seus planos. A vida começa a conspirar a favor, porque finalmente você deixou de alimentar quem torcia contra. Sabe o que te disseram a vida toda? Seja transparente. Fale sobre tudo. Não esconda nada de ninguém.
Quem não deve, não teme. Mentira. Conversa fiada criada para te deixar vulnerável, fácil de manipular. Porque quanto mais você fala, mais previsível você se torna. E um homem previsível é um homem fácil de controlar. Essa é a ideia vendida pelos fracos, pelos inseguros, pelos que não conseguem suportar o silêncio. Gente que vive da aprovação, que precisa da validação dos outros para se sentir alguém. Mas a verdade é outra. Os homens de verdade, os que constroem, os que lideram, os que vencem, são os que falam pouco e observam muito. Eles não anunciam vitórias, eles não avisam quando vão sair. Eles não dão explicação sobre o que estão construindo. Eles aparecem com o resultado pronto. Enquanto os faladores estão ocupados se exibindo, os discretos estão trabalhando. Enquanto os barulhentos discutem, os silenciosos dominam o jogo. Então não caia nesse papo de que você precisa se abrir com todo mundo. Você não precisa, aliás, na maior parte do tempo, quanto menos gente souber da sua vida, melhor. Seja o tipo de homem que ninguém consegue ler. Seja o tipo de homem que os outros tentam decifrar, mas não encontram nem legenda. Quer saber qual é o maior erro dos homens hoje? Falar demais, postar demais, expor demais. Vivem em função de likes, validando seus passos em redes sociais, contando plano pra gente que nunca construiu nada. Acham que precisam provar alguma coisa o tempo todo. E no fim entregam o jogo pro inimigo sem perceber. Homens discretos entendem o poder do silêncio? Você já reparou como os homens mais bem-sucedidos são reservados? Eles não postam onde estão, o que compraram, o que estão fazendo. Eles aparecem com a vida feita, com o corpo moldado, com a empresa pronta, com o nome consolidado. Enquanto isso, tem cara que posta cada treino, cada refeição, cada passo e nunca sai do lugar. Porque não entendeu que disciplina é para ser feita, não anunciada, que o verdadeiro progresso é silencioso. Outro erro comum? Contar seus planos para gente errada. Sabe aquele amigo que diz estar feliz por você, mas sempre muda de assunto quando você fala de vitórias? Sabe aquele parente que só quer ajudar, mas sempre joga dúvida no seu sonho? Pois é. A maioria das pessoas que você chama de confidente é, na verdade, um espião emocional. Alguém que ou quer saber da sua vida por curiosidade, ou vai usar o que você disser contra você mais tarde. Por isso, o acerto mais poderoso que um homem pode ter hoje é calar a boca, guardar seus objetivos, suas dores, suas estratégias, falar apenas com quem já venceu o que você está tentando vencer. E mesmo assim falar pouco. Quer ver outro acerto? Homem discreto não responde tudo. Ele escuta, observa, analisa e quando fala, fala com impacto, porque quem domina o silêncio, domina a presença. Então, se você quer crescer de verdade, pare de tentar convencer, pare de tentar explicar e comece a construir no escuro, porque o resultado vai falar mais alto do que qualquer discurso. No fim, o homem que vence não é o mais barulhento, é o mais calado. É aquele que aprendeu a deixar o tempo falar por ele, que entendeu que o mundo é um campo de guerra, e cada palavra que você solta é munição que pode voltar contra você. Hoje, ser discreto é uma vantagem estratégica. É como andar com colete à prova de balas, enquanto os outros desfilam com o peito aberto. Ser discreto não é ser fraco, não é ser tímido, é ser inteligente, é ser maduro, é entender que quem tem algo de valor, protege. Você não vê um cofre de banco de portas abertas. Você não vê o plano de um império colado na parede. Você não vê um rei andando sem guarda. Então, por que você ainda anda por aí se exibindo como se o mundo fosse seu aliado? O mundo é indiferente, e grande parte das pessoas é competitiva, invejosa ou simplesmente curiosa demais. Você quer respeito? Quer construir algo grande? Quer se tornar alguém inabalável? Então cale a boca, abaixe a cabeça e trabalhe. Enquanto os outros ladram, você avança. Enquanto eles se perdem na necessidade de mostrar, você se concentra em conquistar. Porque quando você aparecer, não vai ser com palavras, vai ser com resultado.
E nessa hora ninguém vai perguntar onde você estava, porque vão estar ocupados demais tentando entender como você chegou tão longe sem fazer barulho. Agora que você entendeu por que o silêncio é uma arma poderosa, tem algo ainda mais letal que você precisa dominar. Porque no fim das contas, não adianta ser discreto por fora e um caos por dentro. Se você quiser realmente se tornar um homem forte, estável e respeitado, então precisa assistir isso aqui. A verdade crua sobre inteligência emocional masculina. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que ninguém te contou sobre controle emocional, frieza estratégica e como se tornar inabalável, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Clica agora e continua essa jornada. Eu sou o Desfigurado, e essa é a voz que vem do impacto, não da aparência.